Olá, irmãos, irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Muito bom estarmos juntos mais uma semana, essa que é a semana do novo ano da nossa igreja, do ano 21-22, que a gente vai o ano inteiro conversar sobre amor que serve. Estamos, desde o ano passado, fazendo os nossos estudos bíblicos a partir do circuito bíblico. Como essa é uma semana de aguardo da ativação do circuito bíblico a partir da próxima segunda-feira, onde todo mundo já vai ter o seu circuito na mão, começamos a divulgar a semana passada. Essa é uma semana que a gente está livre, entre aspas, do nosso estudo, está conectado ao circuito bíblico. Por isso, o Senhor deu uma palavra para o meu coração que eu queria compartilhar com você, que, claro, tem a ver com o nosso tema do ano, e eu queria muito que você criasse expectativa para tudo aquilo que Deus tem para você ao longo de todo esse ano como igreja. Ora comigo mais uma vez e depois você vai ler o texto e a gente vai conversar sobre algumas verdades sobre o Deus que nós servimos, o Deus que você conhece, e o tema da nossa conversa hoje é Deus desconhecido. Ele é desconhecido para alguns, conhecido para outros, e a gente vai tentar compreender um pouco disso. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, se você puder, é claro. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por mais uma semana de conversa sobre verdades da sua palavra. Eu te peço que, de maneira muito especial, teu Espírito Santo mova entre nós, que o Senhor fale com a gente, que seja abençoador esse tempo juntos aqui, e que onde os meus irmãos, amigos, queridos estiverem, quando estiverem, que a tua presença manifestada seja com eles, que a sua presença seja nesse lugar de traduzir as verdades da tua palavra e do teu reino para cada pessoa de maneira muito individual. Por favor, nos dirija enquanto vamos estar aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, abre a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Jó capítulo 42 e a gente vai ler um verso apenas, que é o verso 5. Versículo 5 de Jó 42. E eu vou ler em várias traduções. A primeira delas eu vou ler na nova versão internacional, que é a de costume que nós lemos, diz assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A Revista Corrigida diz: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Revista Atualizada: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a nova tradução na linguagem de hoje: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. O nosso tema do ano, o que a gente vai perseguir ao longo desse ano, é esse lugar do amor que serve. E como nós dissemos no domingo, a gente vai trilhar por dois lugares, dois princípios básicos, fundamentais, primordiais do Evangelho de Jesus, que é o resumo da lei dos profetas. É o resumo de todo o Evangelho, é o resumo de toda a Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus inteiro, eu inteiro, com alma, entendimento, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo, a partir do amor que eu aprendo de Deus e exercito com Ele, amar as pessoas que estão comigo. Então para que a gente possa amar a Deus, para que a gente possa amar alguém, a gente precisa primeiro conhecer quem nós desejamos amar. Não dá para a gente exercitar amor, não dá para a gente viver um amor prático sem conhecer aquele que eu estou amando. Então, eu preciso conhecer
a quem amo, para que eu possa amar de maneira correta. Até porque, perceba bem, numa relação entre duas pessoas, o famoso livro aí, As 5 Linguagens do Amor, fala dos tipos de linguagens de amor para as pessoas. Alguns se sentem amados com toque, outros se sentem amados com palavras de afirmação, outros com gestos, enfim, manifestações públicas. Cada um se sente amado pelo outro de um jeito pessoal, particular, do seu próprio jeito. O que isso quer dizer? O que isso mostra para a gente? No meu casamento, eu amo a minha esposa, eu amo na minha família, eu amo os meus filhos. Para eu amar a minha esposa, eu preciso me expressar a ela, preciso ir na direção dela de maneira prática, de um jeito que eu a alcance, de um jeito que ela compreenda que aquilo que eu estou fazendo é o meu amor por ela. Não é aquilo que eu quero fazer para ela, mas aquilo que ela precisa para ser amada. Dos meus filhos, da mesma maneira. À medida que eles vão desenvolvendo a sua personalidade, aquilo vai se solidificando com o passar do tempo, eu vou descobrindo como eles se sentem amados por mim, qual é o tipo, como que eu tenho que expressar o meu amor a eles. Para Daniel de um jeito, para Alice de outro jeito, porque são pessoas diferentes. Jácia, Daniel, Alice são pessoas diferentes que têm o meu amor e que para cada um deles, porque eu os conheço ou deveria conhecê-los, eu preciso ir amando esses três da maneira que eles precisam ser amados. Com Deus é do mesmo jeito. Para que eu possa amar a Deus, eu preciso conhecer Deus. Se Deus é desconhecido, se eu não conheço Deus, eu vou ficar expressando coisas a Deus ou vivendo de jeitos múltiplos com Deus, como se Ele tivesse recebendo esse meu amor. Só que, por não conhecê-lo, Ele está o tempo todo dizendo, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é disso que eu preciso. Não, você está fazendo do jeito que você quer, não do jeito que eu quero. Não é assim, filho, filha, ei, não, volta. E Deus fica tentando chamar a atenção, tentando expressar para você que aquele caminho que você está trilhando na tentativa de amar a Deus está equivocado porque você não conhece a Ele. Não conhece Ele. Então existem alguns caminhos possíveis sobre o conhecimento de Deus a partir do que nós lemos. E eu vou perseguir a história geral de Jó para chegar nesse lugar que ele expressa no capítulo 42, o famoso versículo 5. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Existem alguns caminhos sobre o conhecimento de Deus. Por favor, preste atenção em quais são esses caminhos. Eu listei pelo menos 3 para a gente poder conversar hoje. Lembrando que como esse tema é o nosso do ano, a gente vai conversar muito sobre essas coisas, muito sobre o conhecimento de Deus, para que a gente possa amar a Deus de maneira prática e também amar de maneira prática as pessoas. 3 caminhos sobre o conhecimento de Deus. O primeiro deles é não querer conhecê-lo. É sempre um caminho possível. Gente que não quer conhecer a Deus e pronto. O que se faz com isso? Nada. Você não quer conhecer Deus? Paciência. O que a gente vai fazer? Se a pessoa não quer, o que a gente faz? Se um não quer, 2 não brigam. Se um não quer, 2 não se conhecem. Não tem jeito. Se você não quiser conhecer Deus, não importa quantas vezes eu vou te falar que é importante, que é lindo, que é maravilhoso, que traz sentido para a vida, que traz uma paz sem igual, que a gente passa
a não viver para esse mundo e passa a viver numa outra ótica, e isso traz contentamento, a gente consegue ser agradecido, e porque a gente é agradecido, a gente vê Deus em todo lugar, a gente vê Deus em tudo. Não adianta eu ficar a vida inteira falando isso para você se você não quer conhecer Deus. Tem muita gente que diz esperar ficar mais velho para então conhecer Deus. Essa é a grande ilusão da vida, porque ninguém tem controle de absolutamente nada, muito especialmente sobre a sua própria vida, o tempo que vai permanecer aqui. Ninguém sabe de nada, ninguém tem controle de nada, muito menos esse tipo de controle. Sobre quando vamos partir, quando não vamos, quando um acidente pode acontecer, quando uma enfermidade vai nos acometer, e aí? Primeira opção sobre conhecer Deus. Esse Deus conhecido ou desconhecido, ele se tornará um Deus desconhecido para você se você escolher: eu não quero conhecer Deus. Como que eu expresso o eu não quero conhecer Deus? Você está com os ouvidos tapados, seus olhos estão tampados também, as suas sensações, você está fechado, você não quer. Eu posso escolher não conhecer Deus dentro de uma igreja? Pode. Pode. Como? De várias maneiras. Posso pensar algumas aqui agora. Se você quiser ver uma vida isolada dentro de uma igreja, você está escolhendo não conhecer Deus, porque a partir daquilo que eu sou e daquilo que eu expresso, você conhece Deus. Você é exercitado em Deus. Você conhece a palavra de Deus. Você exercita a palavra de Deus a partir do relacionamento comigo. Você também decide não conhecer Deus quando você só ouve a palavra. Só ouve, e não a pratica. Deus se tornará sempre desconhecido, porque você vai conhecer Deus em teoria, mas você não vai conhecer Deus na prática, porque você não exercita aquilo que a palavra ensina para você. Você escolhe não conhecer Deus quando você não aceita uma repreensão de um irmão crente de verdade, um irmão piedoso, irmã piedosa, que ama Jesus, que ama a Deus. Você escolhe isso. Quando você endurece o seu coração, você não quer conhecer Deus, você quer frequentar a igreja. Assim, no melhor dos mundos, né? Porque quem não quer conhecer Deus, nem igreja vai. Mas sim, é possível você querer não conhecer Deus dentro de uma igreja. Então essa é a primeira possibilidade. Sobre o conhecimento de Deus, esse é um caminho possível. Um outro caminho possível é conhecer de ouvir dizer. Um conhecer de ouvir falar. Esse conhecer de ouvir falar é a grande ilusão de algumas pessoas que vivem em igrejas cristãs. Gente que acha que conhece Deus, porque senta numa cadeira, porque serve num ministério, porque frequenta uma célula, participa das atividades da igreja, contribui com o lanche na célula, contribui com o schedule com as crianças, contribui financeiramente numa igreja, dá o seu dízimo, a sua oferta, é generoso, é generosa, está ali, está ativo na igreja, está ativo na igreja. Está junto, está perto, está andando. Mas a relação dela com Deus é pela experiência dos outros. Elas não tiveram experiência com Deus. E aí elas ficam o tempo todo sendo alimentadas pela minha experiência, pelo meu relacionamento com Deus, pelo meu conhecimento de Deus, entende? Pelo conhecimento do outro, do vizinho, do colega, da pessoa da célula, da pessoa que serve com ela no ministério, no PIB Kids, na recepção da igreja. Fica sempre sendo alimentada pela experiência que é do outro. E isso é tão frágil,
tão frágil que a primeira crise, a primeira dor, a primeira tentação vai te levar direto para o buraco. Porque a sua fé é uma areia firmada na areia. A sua fé não está alicerçada numa rocha, mas ela está num lugar onde eu vivencio e partilho. E do que eu partilho, você fala, uau, que legal isso! Que legal ouvir, nossa, que bonito! Que interessante! Glória a Deus, aleluia! Mas se eu perguntar para você qual é a sua experiência com Deus, o que você tem experimentado ao longo dessa semana de Deus, você não tem o que dizer. Talvez você diga até aquelas frases prontas e são importantes, claro, são reais, de verdade, se você de fato sente isso. Ah, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é bom, Deus cuida. Tudo bem, gente, isso tudo é verdade. Mas fala uma experiência com Deus que você teve. Essa galera, esse povo, essa gente, essas pessoas, muitas delas estão vivendo um conhecimento de Deus a partir do conhecimento do outro, da experiência do outro. Então elas conhecem Deus de ouvir dizer, de ouvir falar. E isso é frágil. E acontecem, essas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, de ouvir dizer, das histórias que os outros contam, elas vão vivenciar dois resultados. Elas vão experimentar dois resultados a partir desse conhecimento do outro. Claro, já citei aqui a fragilidade da fé, mas eu quero falar de duas coisas muito importantes baseado na história e da vida de Jó. Você, assim como os amigos de Jó, se você é esse tipo de gente que conhece Deus de ouvir falar, você, assim como os amigos de Jó, imagina que Deus faça algumas coisas. Você até imagina, eu acho que Deus faz esse tipo de coisa. Eu acho que Deus também faz aquele tipo de coisa. Será que Deus faz isso? Eu imagino que sim. Esse eu acho que é um caminho de Deus, né? Deus, ele age assim, não age? Você imagina algumas coisas que Deus faça, mas você nunca está certo sobre quem Deus é, sobre os movimentos dele, sobre as coisas que ele está fazendo. Você fica sempre chutando possibilidades. Você fica sempre no escuro, tateando, tentando encontrar alguma coisa. Porque você só conhece de ouvir falar. Você chuta possibilidades. Não tem quando a gente vai, chuta uma resposta. Você fica chutando possibilidades sobre o agir de Deus, sobre o fazer de Deus, sobre quem é Deus e o caminho de Deus. Você fica chutando qual é a resposta e o caminho que Deus está trilhando, ou está fazendo, ou está levantando, ou está levando você, ou as pessoas. Você nunca está convicto. Porque afinal, o seu fundamento está na areia. E a areia, quando a tempestade vem, leva embora toda a estrutura. Qualquer vento, qualquer água, um pouquinho mais forte, leva embora. Não precisa ser muito. Leva embora. Então, já falei de dois caminhos dos três. Primeiro, o caminho possível de conhecer Deus é o primeiro de não querer conhecê-lo. E você pode, qualquer um pode. Segundo, é de você conhecer Deus, de ouvir dizer, de ouvir falar. A partir das experiências dos outros, você acha que vive o conhecimento de Deus, mas você nunca está certo de onde Deus está fazendo, do que Ele está fazendo, de qual é o movimento de Deus, o que é do céu, o que não é. Você está sempre chutando respostas e caminhos. Mas também como os amigos de Jó. Você conhece a história, né? Jó tinha tudo, estava lá de boa, e aí ele foi tão relevante na terra, tão relevante, que Deus falou com o diabo assim, tá vendo meu servo?
homem bom, temente a Deus, que desvia do mal. Aí o diabo falou assim, mas é moleza, né? Ele tem o seu favor. O diabo falando com Deus. E aí, o diabo falou assim, me deixa tirar as coisas dele. Deixa eu tirar as coisas dele. Saúde, família, me deixa tirar. Você vai ver se ele não vai te negar a Deus. Aí Deus falou, beleza, conheço o cara. Fica tranquilo aí, pode tirar. Tira o que você quiser. Pode tirar, mas não toca na vida dele. Beleza. Então, da noite para o dia, Jó saiu do homem rico, abundantemente rico, para um cara que perdeu tudo. Perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, perdeu sua saúde. Só ficou a sua esposa. E aí chegaram, ele já estava no fundo do poço, doente. E aí os amigos chegaram e começaram a conversar com Jó sobre possibilidades do porquê ele está vivendo aquela desgraça toda, aquele sofrimento tão grande. E aí eles começaram a chutar possibilidades. Não é possível, Jó. Você tem algum pecado aí. Tudo bem que esse era um pensamento da época, que você, em pecado, você não tem o favor de Deus. E você, andando de maneira correta, você tem o favor de Deus. Eles não estão de tudo errado. Mas a gente aprende uma grande lição num processo com Deus, é de que não é possível colocar Deus numa caixinha onde Deus só faz o que eu acho que Ele faz. Eu preciso conhecer Deus de tal maneira, que qualquer virada de esquina que Deus faça, eu estou acompanhando Ele e não permaneço reto, achando com os meus pressupostos, os meus preconceitos, que o caminho que eu estou trilhando ainda é o caminho de Deus. Por isso que nós, para seguirmos a Deus, a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz. A vida com Deus, ela é diária. É uma vida diária de negação e de tomada de cruz, para que a gente não se perca de quem Deus é e para onde Ele está indo. E aí esses homens, esses supostos amigos de Jó, ficavam chutando possibilidades. Não, cara, você errou aqui, você errou ali, um por um. Foi falando de quem Deus era e falando do que Jó poderia estar fazendo. Brigaram com Jó, falaram coisas de Deus. Então, assim como os amigos de Jó, você julga as pessoas a partir do que você acha, olhando para o próprio espelho. Quando você conhece Deus de ouvir falar, você olha para os outros como você olha você mesmo. Então, se você é orgulhoso, você vai enxergar um monte de gente orgulhosa, mas você não. É o efeito oposto. Se você é arrogante, ganancioso, você olha um monte de gente assim, mas você não. E aí você julga as pessoas e você aponta o dedo para elas, e você muitas vezes é solitário, sozinho, sofrendo sozinho. Porque você enxerga as pessoas a partir do que você acha delas, a partir do que você supõe sobre elas. E isso é um buraco sem fim, isso não acaba, porque a nossa vida é uma loucura. A gente não é confiável, gente. Irmãos, ouve isso. A gente não é confiável. Desconfia de você, eu desconfio de mim. Eu fico atento o tempo todo porque eu sou perigoso. Esse elemento chamado carne que nós temos é do pecado. Essa carne é pecaminosa. Se a gente não negar a nós mesmos todos os dias e se a gente não escolher viver tomando a cruz todos os dias para seguir Jesus, a gente facilmente segue os nossos próprios caminhos e fica conhecendo Deus só de ouvir falar. E se distanciou de Deus. Duas possibilidades. Não conhecer Deus, escolher não conhecer. E a segunda, conhecer de ouvir falar. E a terceira, conhecer a Deus de ver
de enxergar com os próprios olhos. Essa é a delícia do Evangelho. Esse deveria ser o grande objetivo da vida de todo e qualquer crente. Conhecer, de ver, de enxergar com os próprios olhos, físicos e espirituais. Esse tipo de gente são os guerreiros da fé. Amém? Eita, glória a Deus! São os guerreiros da fé. É gente que paga o preço por viver com Deus, conhecer Deus, vasculhar Deus, desvendar Deus. Pessoas que amam a Deus e buscam a Deus de tal maneira que elas mesmas conhecem a Deus pela própria experiência. Eu poderia partilhar algumas com você. Algumas bem boas. Mas eu não queria que você ouvisse mais uma experiência. Eu queria que você tivesse as suas. E talvez você seja como esses guerreiros de fé, que conhecem a Deus pela sua própria busca. Entende a diferença? O que conhece Deus de ouvir falar é alguém que não busca. É alguém que aproveita os momentos e descobre Deus. Pela experiência do outro, pelo que o outro lê da Bíblia, pelo que o outro fala na célula, pelo que o outro compartilha de experiência, e por aí vai. Mas conhecer de enxergar, de ver com os próprios olhos, é alguém que deseja tanto conhecer Deus e quer tanto essa verdade que vasculha, que vai atrás, que quer descobrir como faz isso. Que quer conhecer a Deus. Deseja isso e está se esforçando para isso. 2 resultados acontecem para esse tipo de gente, esses guerreiros da fé. Eu já estou terminando. Se você é esse tipo de gente, você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Você sabe. Aqui, ó. Espírito testifica no Espírito. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Você vê o agir de Deus em todo o tempo. Não importa se você tem tudo ou se você não tem nada. Se como Jó você é abundante em riquezas, em família, em prosperidade emocional, física, a financeira, que seja, glória a Deus. Mas se você perde tudo, você diz como ele disse, como Jó disse para sua esposa. Quando ela disse: amaldiçoa seu Deus e morre, homem. Você não está vendo o quanto você está sofrendo? Larga esse Deus, racha fora e vai viver o seu sofrimento. Morre de uma vez. Olha só, olha para você. A resposta de Jó é: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, eu não tinha nada. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Quem conhece Deus, não se preocupa com o ter. Porque o ter é daqui. O possuir é daqui e fica aqui. Quem busca a Deus e quem tem Deus, aquilo que tem, partilha. Aquilo que tem não é meu, é nosso. É seu também. Um outro resultado daqueles que são guerreiros de fé, que conhecem Deus com os próprios olhos, que enxergam Deus, é que você não julga as pessoas a partir de si, mas a partir do que Deus revela na Bíblia.
Eu não olho para as pessoas, para os meus irmãos, para o meu próximo, para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que vivem junto comigo, para as pessoas da minha casa, para as pessoas que são crentes ou não são crentes, para as pessoas que me desafiam, para os meus inimigos, como Deus olha para elas. E todos esses, todos, são carentes da graça e do favor de Deus. Então é por isso que eu vou amar as pessoas. Porque eu conheço Deus, eu amo as pessoas. Porque eu conheço Deus, eu julgo as pessoas a partir do lugar que Deus as julga, as olha, as compreende como gente. Não a partir dos meus preconceitos e pressupostos. Conhecendo Deus, eu tento exercitar misericórdia, compaixão, justiça, paciência, graça. 3 verdades que nós falamos aqui de conhecer a Deus. A primeira, para que Deus seja conhecido ou desconhecido, você tem 3 caminhos. Primeiro, decidir não conhecer. Segundo, conhecer de ouvir falar pela experiência dos outros. Terceiro, conhecer você, a Deus, por você mesmo, pela sua própria experiência, pela sua própria sede de busca por Ele. Por isso que a minha oração hoje é que você conheça a Deus por você mesmo em nome de Jesus. Que a partir disso você viva com Deus, para que você conheça. E só assim você vai poder amá-lo. Só assim você vai amar a Deus. Decidindo conhecer, vivendo com Ele. Resultado, você amará a Deus. Do contrário, isso não vai acontecer. Eu espero que você decida a terceira opção. Conhecer a Deus pela sua própria busca. Busque a Deus na palavra. Busque a Deus na oração. Busque a Deus no jejum. Mas busque a Deus. Busque a Deus aqui com a gente. Busque a Deus nas células. Busque a Deus nas nossas reuniões de domingo, de sexta-feira do culto de oração. Busque a Deus através de tantas plataformas de possibilidades que nós estamos oferecendo. Escola de formação bíblica, os estudos bíblicos de quarta-feira, como você está aqui agora. Busque a Deus, por favor. Leia você mesmo a sua própria Bíblia. Se você não tem Bíblia, eu posso te dar uma, só me pedir. Só falar, pastor, não tenho Bíblia, você pode me dar? Eu posso te dar. Mas busque a Deus. Você não vai se arrepender, vai ser uma delícia. Uma experiência que você vai falar para todo mundo depois. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça alguém que vive e exercita um amor que serve. Um amor a Deus e um amor às pessoas. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. A gente se vê na semana que vem. A gente se vê no domingo, a gente se vê por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fica com Deus. Tchau, tchau.